Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio. Está começando aqui o treinamento sobre o módulo Venda Gás do Plenos, que é específico para postos de combustíveis. Ele abrange também TRRs, mas nesse treinamento nós vamos estar explanando a questão de postos de combustíveis. Fui motivado a fazer esse treinamento devido a alguns colegas, representantes, solicitar a questão de aprender mais sobre esse módulo e a gente não ter atualmente muito material a respeito. Temos alguns materiais escritos, mas em vídeo nenhum. Então nesse aqui vou tentar fazer desde o processo ali de como prospectar esse cliente, como entender os recursos que ele necessita nessa empresa, né, que é um segmento diferente dos demais, para poder estar levantando os recursos que vamos estar necessitando colocar nessa empresa e instalar e configurar todos eles. Vamos começar pela parte da prospecção, que é nada mais que compreender o perfil dessa empresa, verificar os recursos que eles vão precisar, identificar os equipamentos que eles têm. No caso, posto de combustível, eles usam a questão do concentrador de bombas, né? Nós temos integração com dois, que é da Companitec, e o MaxiServe da Soft Plus. Eles vão se encontrar em outras empresas, outros postos com outras marcas. Por exemplo, o Companitec vai se encontrar tanto com Companitec, como o nome às vezes CBC ou Horustec, que é o produto mais atual deles, que é o que geralmente eu encontro. E o da Soft Plus vai estar encontrando com o nome próprio Soft Plus, MaxiServe, VWTech, mas a questão do Plenos Gás para fazer a captura do abastecimento desses equipamentos é o mesmo. Então, na hora de estar identificando essa empresa e na hora de estar prospectando, é um ponto essencial estar identificando qual equipamento que eles usam. Se eles usam questão de TEF, se nós já estamos homologados para esse TEF, né? Tá identificando a questão do perfil do usuário que eles vão estar usando, se eles usam um regime de registradora para os usuários estarem trabalhando, todo esse aspecto na prospecção. Logo em seguida, a gente tendo avaliado todos esses recursos que o cliente usa na empresa, conversado com pessoais de determinados setores, o proprietário da empresa, ter aferido todos esses recursos que eles necessitam. Então a gente vai estar elaborando a proposta comercial aqui simbólica da nossa implantação, né? E logo em seguida o contrato comercial. Então essa primeira parte do treinamento é na verdade bem básica assim para quem está chegando agora aí na empresa, está se inteirando de como que começa esse processo de ir lá, prospectar o cliente, visualizar o que ele necessita, para daí sim colocar a ferramenta. Não dá para nós chegar em nenhuma empresa direto instalando o sistema e conforme o usuário vai usando, vai nos pedindo. Isso aí é bem complicado. É bom a gente ver primeiro o que o usuário necessita, ver se o nosso sistema está preparado para isso, se precisa fazer alguma adequação, algum relatório ser desenvolvido, se vai ter conversão de dados, se tem alguma ferramenta que precisa ser aprimorada, e aí sim passar a proposta para o cliente, fechar o contrato e aí começar a parte de instalação, logo em seguida a questão da implantação. Então aqui pedi um auxílio com o meu colega xará Fábio Corrêa, com a questão dos materiais utilizados hoje na prospecção do sistema. Faz já um bom tempo que eu não prospecto nenhum cliente, devido ao setor que eu estou atuando hoje, né? Mas não mudou muita coisa aqui. Só tem mais documentos que facilita na hora que eu vou fazer essa prospecção, até para o cliente conhecer mais o meu sistema e às vezes ele identificar ele mesmo a necessidade que ele precisa junto a quem está ali prospectando, né? Então esse o primeiro passo aqui é esse checklist de implantação, que durante a conversa com o cliente, no caso aqui eu coloquei que o ramo é postos de combustíveis, o cliente aqui que a gente vai estar testando é um cliente geral. Então aqui a gente consegue, durante a conversa com o cliente, ver o que ele vai estar usando a nível de usuários, cadastro de pessoas, o controle de estoque que ele vai ter, todos os recursos, todos não, mas boa parte dos recursos que nós temos, né, que podemos estar oferecendo para o cliente, recursos no módulo de compra, na questão de informações de preço, no recurso da tela de venda, do módulo de venda, a questão dos documentos fiscais emitidos por lá, devolução de venda. No caso de posto de combustível não vai estar usando pré-venda, consignação, entrega, faturamento antecipado, né?
mas nada impediria de repente alguma especificação ali que algum cliente queira, né? No posto de combustível, às vezes algum desses módulos está conseguindo atender ele. A questão de formas de pagamento, está configurando. A questão do uso da registradora, para dar uma segurança a mais, e até para postos de combustíveis tem no fechamento da registradora aparece algumas informações interessantes, como os encerrantes da bomba, que é muito interessante para a pessoa que vai estar fazendo o LMC tá pegando de lá essa informação. Os saldos que fechou o tanque no fim do dia, tendo ou não sensor de medição volumétrica, dá para informar manual essa informação também. Questão de boleto bancário, quais bancos que essa empresa pretende trabalhar com boleto para estar fazendo a homologação, né? E a parte de postos de combustíveis que se encontra aqui. Então, por aqui, por esse checklist, na primeira visita, o primeiro contato que temos com essa empresa, a ideia é levantar todos os recursos que eles vão estar necessitando. E os recursos que a gente não tem, não sabe ali de momento, está anotando e verificando com os demais colegas se tem esse recurso, se emprega nesse segmento. E após feito isso, identificado se a gente consegue atender ou não esse cliente, aí nós partimos para a proposta comercial. Que daí na proposta, esse segundo documento, nós vamos estar passando para o cliente os recursos que nós identificamos que ele vai estar precisando, né, os principais módulos aqui do sistema, e o valor que vai estar ficando para a gente estar podendo prestar esse serviço com qualidade para ele. No caso aqui, os itens que ele vai estar utilizando, o módulo aqui de postos de combustíveis, né? Então aqui o cliente tem até uma garantia dos módulos que ele combinou e que vai estar ativo para ele. Se futuramente ele precisar de um novo módulo dentro do sistema, não tem problema. É só estar reconversando com ele, verificando a necessidade desse módulo e estar configurando e liberando esse módulo para ele. Mas o que foi contratado são esses módulos aqui, então eles têm que estar funcionando. Feito isso, aqui no final da proposta comercial, nós temos um resumo do investimento que ele está fazendo. Tudo bem especificado para facilitar, ficar claro tanto para o cliente quanto para o analista que está aí fazendo a prospecção, né? Um prazo médio aqui de implantação, que foi estipulado 40 horas, uma semana. A gente sabe que a implantação num posto de combustível geralmente é pouquinho puxada. Você trabalha aí 10 horas por dia no mínimo para conseguir compreender tanta parte de instalação com parte de treinamento, né? Tem que se organizar bem para conseguir fazer em 40 horas. Então aqui colocamos 40 horas, então um valor de implantação de R$4.000. Questão de conversão de dados, não vai estar convertendo, nessa simulação é um cliente que está começando do zero, a empresa dele também, então ele vai estar cadastrando esses dados manualmente, não tem nenhuma fonte para a gente estar convertendo, nenhum antigo sistema, nenhum Excel, nada. Aqui foi contratado um treinamento pós-implantação, depois que tudo já estiver rodando, um treinamento de 4 horas sobre algum tema específico, pode ser a questão do LMC no SPED fiscal, o impacto que isso vai ter para a empresa, como que todos os funcionários têm que estar pensando junto nesse módulo para poder estar minimizando os erros e evitar uma suposta tá sendo auditado aí por um fiscal, tá tudo certinho, né? Consultoria não foi combinado nada, deslocamento não precisou porque está dentro da mesma cidade, aqui no exemplo, né, gente? Então dá um total de 4.600 para estar entregando essa instalação aqui. É tudo uma simulação. Aqui na hipótese é um posto com 4 terminais e um servidor com 8 bicos, né? Um posto assim no tamanho assim mais geral dentro das cidades aqui da nossa região, um posto assim mais de cidade, né? Questão de módulo, aí é a questão da licença mensal do sistema, né? Então aqui a instalação do servidor, um valor sugerido, a questão de 4 terminais, mais 280 mensais por terminal, né? No caso R$70 por terminal. A questão do módulo de escrituração fiscal de documentos, o SPED fiscal, o SPED contribuições para esse posto, ambos têm que fazer essa questão da escrituração fiscal. Não sei se
existe alguma brecha, alguma questão que algum posto de combustível não necessite fazer o SPED fiscal e contribuições, pelo menos aqui no estado de Mato Grosso. Mas eu acho bem difícil, acho que todos precisam fazer. E algum dos pontos que eu já vi muito sistema que atendia posto aqui na região é falhar nisso aqui. Geralmente uns só gera o arquivo, não valida nada, o cliente tem que se virar, corrigir os erros, fica com rotinas às vezes mal ajustadas e acaba que o cliente demora dias para corrigir um arquivo desse. Outros não conseguem nem gerar e o contador que acaba tendo que se virar lá para importar as notas e tá tendo todo um trabalho extra lá na contabilidade, o que acaba gerando muito trabalho para o escritório de contabilidade, muito custo para o posto de combustível, tem que estar pagando esse trabalho, né? Aqui tem também um módulo que poderia estar sendo integrado mais, tem vários módulos que poderiam estar sendo integrados. Nesse caso aqui, só colocamos para exemplificar. Então ficaria uma mensalidade de 957. Alguns podem achar isso aqui às vezes barato, outros podem achar caro, mas no exemplo aqui que eu estou dando com os recursos e com a quantidade de computadores e modos a ser treinados e da manutenção 100% disso aqui, eu acredito ser um valor mais ou menos justo pela data atual, né? Nós estamos em 2020, né? Porque assim, existem vários sistemas no mercado. Tem sistema aí que eu já vi cobrando de empresa R$ 180 mensais, do segmento de posto, não estou falando de outro segmento menor ou maior. R$ 180, R$ 200, só que não consegue atender na questão que o cliente precisa, que é entregar um LMC correto, é entregar um SPED fiscal em dias, é conseguir reunir todos os XML das notas emitidas e recebidas, é fazer a manifestação do destinatário. São N pontos que só depois que foi implantado lá na empresa que o cliente viu que ele comprou uma coisa que não está servindo para ele e que está colocando ele ainda numa posição difícil, que ele pode até levar uma multa, não consegue ter uma confiabilidade no quantos a receber, não consegue ter um relatório certo ali de quantos a pagar, fechamento de caixa é cheio de brecha para dar furo, entendeu? Então aqui a gente está passando a nossa ferramenta num valor que a gente consegue atender todos aqueles módulos. É claro que se o cliente optar por menos módulo, ele vai estar usando uma ferramenta mais simples, mas não é o recomendado, né? O recomendado é estar usando os módulos todos integrados aí, pelo menos esse mínimo de módulo. Poderia estar usando até mais. Beleza? Feita aqui a proposta comercial, sendo aceita, negociada, vamos para a questão do contrato, que é os dados aqui da empresa licenciante, a empresa que vai estar licenciada, né? E aqui a gente referencia aquela proposta comercial que foi feita e coloca os dados aqui resumidos da negociação. E pronto, feito isso aqui, a gente já vai para a parte de instalação e parametrização do sistema. Configurar, é importante antes de deixar o sistema rodar, já configurar, fazer a integração com o concentrador, já cadastrar todos os usuários, configurar registradora para quem for usar, as formas de pagamento, as operações de entrada, as operações de saída, ajustar o plano de conta na forma que o cliente precisa, para depois não ter que estar fazendo reajustes, relançamentos, que isso aí é bem complicado para a empresa, entendeu? Beleza? Eu vou estar deixando esses materiais aqui lá no OnCloud para vocês estarem baixando, né? Acredito que a maioria já deve ter, beleza? Falou!